Paz do Senhor, meus irmãos, vamos gravar mais um vídeo, mais uma reflexão nesta manhã. Se você vive se reclamando da vida por causa do seu sofrimento, se você não consegue viver por causa de tanta amargura, solidão e já não sabe o que fazer, a sua vida tem sido um fardo, uma tristeza e solidão. Tudo isso tem marcado a sua vida. Você é uma pessoa que já não tem vontade de viver, já não tem força para viver. Ou se vive, a vida tem sido uma vida muito dura, uma vida muito perturbadora, uma vida muito triste, né? Lembre-se de uma coisa, que o Senhor Jesus, ele sabe o que é sofrimento. O Senhor Jesus sofreu neste mundo, sofreu desprezo. O Senhor Jesus, ele sabe o que é ser desprezado, né? Ao nascer, o Senhor Jesus, ele não tinha um lugar ali para que ele pudesse nascer. Então ele nasceu numa manjedoura, junto com os animais, né? Logo quando ele nasce, as autoridades da época, né, os governos da época, baixam um decreto para que pudesse matar todas as crianças, ao fim de matar ali o Senhor Jesus, né? E Jesus, ao começar o seu ministério, seus companheiros de ministério, né, os seus discípulos, apóstolos, como ele chamou, Pedro negou na hora que ele foi preso, né? Judas o traiu, né, que viveu com ele a vida toda. Então Jesus sabe o que é ser traído, Jesus sabe, né, e ele enfrentou todas essas coisas, né? Jesus sabe o que é tentação, é ser tentado nesta vida na terra. Logo ali no início do seu ministério ele foi tentado pelo diabo, passou 40 dias, 40 noites sem comer e foi tentado pelo diabo. Neste mundo, a palavra do Senhor diz que ele foi tentado em tudo. Jesus sabe o que é angústia, né? Quando Jesus já estava perto de ser morto no monte de Getsemane, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte com seus discípulos e ele separa Pedro, Tiago e João. E diz que Jesus começa a se angustiar e ele diz a Pedro, a Tiago e a João, fica aqui que eu vou ali para orar mais um pouco. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus começou a se angustiar. E a angústia era tão forte que na sua oração ele repetia as mesmas palavras, né? E a palavra do Senhor diz que isso foi ficando tão intenso que ele soou gota de sangue. Então o Senhor Jesus sabe o que é solidão. Ele sabe o que é tentação, né? Essa angústia no interior. Ele sabe o que é isso, né? O Senhor Jesus sofreu neste mundo, né? A palavra do Senhor diz que ele foi condenado injustamente pela multidão a qual ele multiplicou pães, alguns já que ele provavelmente tinha recebido cura, tinham visto os milagres, mas na hora que o Senhor Jesus estava ali diante daquela multidão, perguntaram quem deveria ser condenado e quem deveria ser absolvido, e a multidão gritou: solta Barrabás e crucifica Jesus. Ou seja, Jesus sabe o que é sofrimento, sabe o que é ser traído, sabe o que é ingratidão, né? E diz que quando o prenderam, a palavra do Senhor diz que quando o prenderam, a multidão o zombava, muitos cuspiam ele, batiam no rosto dele, né? Zombavam, né? Gritavam, né? E isso é algo que é difícil de entender, é difícil de aceitar. O ser humano não consegue aceitar tal coisa. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, penduraram numa cruz, né? E todos passaram a zombar dele, né? Dizendo: se tu és o Cristo, se tu és, tu disse que era o Messias, então desce aí da cruz, né? As pessoas passavam e zombavam dele, e ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Porque na verdade o Senhor Jesus, diante disso tudo, ele fez foi perdoar. O que ele fez foi amar. E ele estava de cabeça erguida sempre para fazer a vontade do Pai. O Senhor Jesus não desistiu, ele nunca desistiu, mas ele sempre estava lá com um propósito, aquilo o qual ele veio para fazer, que era dar a vida para salvar a humanidade. Então, se você sofre, passa por dificuldade, vive passando por angústia, lembre-se que Jesus passou por tudo isso e o Senhor Jesus sabe o que é isso. Eu vou ler aqui para você em Hebreus, no capítulo 4, versículo 14 a 16, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemo-nos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja que texto extraordinário, veja que o Senhor Jesus passou por tudo isso, ele venceu tudo. E hoje a palavra do Senhor diz que o Filho de Deus está no seu trono de glória. E quando ele diz que ele é sumo sacerdote, é porque ele intercede pelo seu povo, ele intercede por aquele que passa por necessidade, ele intercede por aquele que sofre. Então ele está no céu. Aí devemos confessar, crer nele. E ele diz, olha, que nós temos, versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer da nossa fraqueza. Ele tem, sabe por quê? Porque quando você sofre, ele se identifica com o seu sofrimento. Quando você sente angústia, Jesus sabe o que é angústia. Quando alguém trai você, ele sabe o que é traição. Quando você se sente desprezado na família, Jesus sabe o que é isso. Porque até os próprios irmãos de Jesus, quando Jesus estava na terra, alguns chegaram a duvidar dele, dos seus irmãos. Então, irmãos, ele sabe o que é sofrimento. Jesus sabe o que é tentação. Se você tem passado por tentação, tentação de desistir da vida, tentação de jogar tudo para lá e desistir de tudo, Jesus, ele sabe o que é tentação. No Monte Getsemane ele disse assim, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele diz mais no versículo 16, que devemos nos achegar a ele, confiantemente nele, porque ele tem misericórdia, né? Ele se compadece, né? Aquele que chega diante dele, né? Para buscar socorro em ocasião oportuna. Então, se você é essa pessoa que está sofrendo, passando por dificuldade, se você é uma pessoa que sofre, se você é uma pessoa necessitada, lembre-se que o Senhor Jesus, ele conhece você. Lembre que o Senhor Jesus, ele sabe o que é sofrimento. E quando você sofre, ele vai olhar e vai se identificar com você diante do sofrimento. E ele se compadece daqueles que sofrem. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, que você possa, de fato, refletir sobre as palavras do Senhor e possa cobrar ânimo para continuar a vida no nome do Senhor Jesus.